2h30, porque na Santa Casa eu fiquei acordado a noite inteira, né? Eu não consegui dormir um segundinho, mas Deus tinha propósitos nisso, né? E eu aprendo muito com o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele usava todas as situações de sofrimento, todas as situações contraditórias da sua vida, como oportunidades para ele fazer a obra de Deus. Lá em Atos 16, quando ele foi preso com Silas, amarrado ali no tronco, dentro daquela cadeia, a palavra de Deus nos diz que quando ele foi liberto pela ação sobrenatural do Senhor naquele lugar, ele olhou para o carcereiro. Ele olhou para o carcereiro. Ele não olhou para ele. Ele não olhou para aquele momento como uma oportunidade para ele fugir, ganhar o rumo. Ele olhou para aquela vida que precisava ser salva. Eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. Então, quando ele foi preso, ali na época em que ele escreveu a carta aos Filipenses, irmãos, todos os soldados que ficavam próximos à cela de Paulo eram evangelizados. Soldados, oficiais, muitos foram evangelizados no momento em que ele estava preso, no momento em que ele estava passando por luta, no momento em que ele estava na dificuldade. E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração quando eu estava ali na Santa Casa, que eu estava ali para ser bênção. Eu tinha ali uma pessoa para cuidar, meu pai, mas eu estava ali para ser canal de bênção naquele lugar. E muitas vezes eu fico pensando, irmãos, que nós precisamos ter essa visão muito clara dentro do nosso coração, que nós não estamos nesse mundo para fazer Deus fazer a nossa vontade. Nós estamos no mundo para fazermos a vontade de Deus em todo o tempo, né? Seja nos momentos de bonança, como nos momentos de dificuldade, seja nos momentos de saúde, como nos momentos de enfermidade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então você é servo, e eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 1. Fala de uma pessoa que estava enferma, e Deus vai falar comigo e com você sobre essas questões na nossa vida. Lá em Marcos capítulo 1, no versículo 29. Marcos 1, 29. Marcos 1, 29 diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão, Pedro, estava deitada ou acamada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esse texto fala de Jesus, irmãos. O milagre, a cura da sogra de Pedro, como somando-se às outras tantas curas que Jesus operou, são os sinais que mostram a autoridade e o poder que ele tinha sobre enfermidades, doenças, demônios. E esse texto começa dizendo que quando eles saem da sinagoga, eles vão para a casa de Simão Pedro. Muitas coisas precisam acontecer fora das quatro paredes da sinagoga. Muitas coisas precisam acontecer fora das quatro paredes do templo. Muitas coisas precisam acontecer fora das quatro paredes da igreja, como o templo. Quando eles saíram da sinagoga, eles saíram com o propósito de ir a uma casa.
e naquela casa alguém estava enfermo. Muitas vezes, queridos, nós não podemos permitir que a nossa religiosidade ou que a nossa espiritualidade se prenda ao que acontece somente dentro do templo, porque tem muita coisa que Deus quer fazer fora do templo, tem muita coisa que Deus quer fazer fora das quatro paredes do templo. E é interessante que quando eles saem dali e vão àquela casa, coisas grandes começam a acontecer, e não para mais, porque passa pela sogra de Pedro, e depois uma grande multidão de endemoniados, de doentes, são colocados diante de Jesus, e a tarde toda ele passa ali curando pessoas, libertando pessoas, mandando os demônios embora. E naquela época, irmãos, não tinha reality show de demônio, não tinha entrevista de demônio, demônio não dava entrevista, não falava, Jesus simplesmente falava, sai, e eles saíam, porque o propósito ali era libertar as pessoas, e não dar ibope aos demônios, e não dar ibope ao inimigo, mas libertar as pessoas das garras de Satanás. Então nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos a manifestação da glória e do poder de Deus. E eu vejo que na nossa caminhada com Jesus, algumas coisas nós temos que aprender. A primeira delas é que muitas coisas precisam acontecer fora do templo. Muitas coisas precisam acontecer através da sua vida e da minha vida fora do templo, aonde o Senhor nos envia, aonde o Senhor nos coloca. Muitas vezes Ele vai nos colocar diante de alguém que está doente, muitas vezes Ele vai nos colocar diante de alguém que está debilitado, que, como o caso dessa mulher, estava acamada, estava num leito de enfermidade. Você quer ver a pessoa num leito de enfermidade? Vai no hospital. Vai no hospital. Irmãos, eu vi gente desesperada. Você passa lá um dia, 2 dias, você vê gente gritando, chorando porque morreu alguém. Você vê pessoas ali numa situação assim deplorável, de várias maneiras, física e emocionalmente falando, né? Você vê pessoas ali que estão fazendo um sacrifício enorme, às vezes de sair de um lugar, de um outro ponto do estado, para vir ali, para resolver uma situação que só se resolve naquele local, como é o casal que estava lá no quarto onde meu pai está. Vieram de Aparecida do Taboado, 500 quilômetros, né? Um coágulo de sangue de 4 milímetros na cabeça, e ele explicou nos detalhes que a veia interna onde está esse coágulo, ele tem 7 camadas, 6 camadas já se romperam, 6 camadas já se romperam, só falta uma camada. Pastor, e se essa camada se romper? Ele morre, né? Ele parte daqui. Como ele é convertido, essa pessoa que eu estou falando, ele é irmão já da Assembleia de Deus, vai partir para a glória, mas está ali lutando para permanecer um pouco mais de tempo na terra. Então, quantas pessoas estão nessa luta? E muitas coisas precisam acontecer fora do tempo, através da minha vida e da sua. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos, irmãos, nos tornarmos egoístas, porque às vezes estamos passando por um problema, e aí a gente fala, não, eu já estou com um problema, eu não posso me envolver com o problema dos outros. Muita gente que pensa assim, eu já estou passando por uma luta, eu não posso me envolver com outra luta. Não, irmãos, às vezes a minha luta e a sua é uma oportunidade que Deus está nos dando para ajudar outras pessoas a vencer uma luta maior do que aquela que nós estamos enfrentando. Porque o tempo que eu passei ali, irmãos, o meu pai foi o que menos deu trabalho, foi sedado, estava lá esperando, não tinha diagnóstico, mas estava quieto. Mas os outros estavam apavorados, angustiados, tristes, desesperançados, com medo. E eu fui colocado ali naquele lugar, eu fui colocado naquele ambiente. E quando eu me dei por conta, eu estava envolvido com os problemas das pessoas. E aí, quando as pessoas descobriram que eu era pastor, falou, nossa, foi Deus que mandou o senhor aqui. Porque a partir do momento que o senhor pisou aqui, nós sentimos algo diferente. Eles não imaginavam que eu fosse pastor. Sabe por quê? Qual é a visão que as pessoas têm lá fora de um pastor? Infelizmente algumas têm. De um cara metido, de terno e gravata, que não conversa, que não se mistura, que às vezes não está sensível para viver com uma outra pessoa
eu estava ali sentado na cadeira junto com eles, conversando sobre vários tipos de assuntos. Eles falaram: mas o senhor é pastor? Eu falei: sou pastor. Glória a Deus. Então muitas vezes, queridos, é na simplicidade que nós mostramos a autoridade de Deus que está sobre nós. Vou repetir: é na simplicidade de você sentar com alguém, de você se colocar ao lado de uma pessoa, sem querer se colocar acima daquela pessoa, mas como alguém igual àquela pessoa, que está na mesma situação daquela pessoa. Aquela pessoa vai olhar para você e ela vai começar a ver Deus em você. E essas pessoas que aceitaram a Jesus já tinham se decepcionado já com a igreja, com pastores, mas ali foi tão forte o que Deus fez, que essas barreiras caíram por terra. Sabe o que é cair por terra? Mas eles precisaram me ver uma noite lá, pagando o preço de estar sentado numa cadeira, torto, ao lado deles, ouvindo, aconselhando, levando uma palavra da parte do Senhor. Na nossa caminhada com Deus, nós precisamos entender que o templo é apenas uma parte, é apenas uma pequena parte da grandiosidade das coisas que Deus quer fazer através da nossa vida. Aqui é o momento que a gente se enche, mas se encher para não liberar, às vezes é uma situação que nos coloca numa situação delicada diante de Deus e das pessoas. O que você está recebendo, você tem que repassar. O conhecimento que Deus coloca no teu coração, a graça que Deus derrama sobre a tua vida, a força e o poder que Deus te dá, não é para você, não é para morrer em você, não é para ficar retido em você, é para ser compartilhado. E as portas só não se abrindo, irmãos, as portas só não se abrindo para mim, para minha família. Eu comecei a fazer culto no quarto, fiz um culto à noite, aí fiz um culto de manhã, e os enfermeiros foram chegar na porta, viram. Aí quando eu fui falar com o assistente social para pedir algo sobre, por exemplo, Mateus está lá hoje, não era, eles não liberam, costumam liberar assim, mas eles falaram: nós vamos liberar para o Senhor, porque tem, ao rodízio lá é 24 horas, você entra uma pessoa, só sai 24 horas depois. Mas eles começaram, houve uma condição de ajuda. Então você ajuda as pessoas, você também é ajudado. Aquilo que você dá, você também recebe. O que você está recebendo? O que você está recebendo, irmão? Para pensar na sua vida. Será que as pessoas estão tendo prontidão para te ajudar? Será que as pessoas estão tendo prontidão para se sensibilizar com as suas necessidades? Porque um dia elas viram você fazendo isso, um dia elas viram você fazendo isso por elas ou por outras pessoas. Aquilo que você planta, entenda bem o que eu vou dizer, você tem que colher, não tem como. Eu quero plantar aquilo que, na hora que eu precisar colher, realmente eu vou ficar alegre com aquilo que eu estou colhendo, vou ficar feliz com aquilo que eu estou colhendo. Às vezes nós plantamos coisas e não gostamos do que estamos recebendo, mas nós temos que pensar que na caminhada com Deus, muitas coisas precisam acontecer fora das quatro paredes do templo. Os milagres começaram a acontecer fora. Por onde eles passavam havia milagre acontecendo. Irmãos, o Sr. Edivaldo, ele não dormia de noite. Como eu fiquei acordado, eu fiquei observando. Ele deitava 15 minutos, depois ele pulava da cama, 15 minutos pulava. Ele não ficou inquieto, uma inquietação muito grande. Ficou a noite inteira dormindo de conta-gota assim. Aí quando ele, hoje pela manhã, eu falei sobre Jesus para ele, para a filha, e eu falei para eles assim: o maior milagre de Jesus não é a cura que ele faz no nosso corpo, é a salvação da nossa alma. O maior milagre de Jesus foi aquilo que ele fez na cruz, derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, para salvar a nossa alma do inferno. É bom ter um corpo saudável? Com certeza. É bom a gente ter um corpo firme, saudável, cheio de saúde? Com certeza. Mas muito melhor do que isso é ter uma alma salva nas mãos de Jesus, é ter essa alma garantida no céu. Quando eu comecei a pregar isso para eles,
Falei, o senhor gostaria de ter sua alma salva por Jesus? A senhora gostaria de ter sua alma salva por Jesus? Irmãos, eu não precisei fazer o apelo 2 vezes. Eu não precisei ficar implorando. Com lágrimas nos olhos, Jesus foi aceito. E de pronto, porque as pessoas estão com sede de Deus. Às vezes dentro da igreja, o povo de Deus está cansado de ouvir Bíblia. O povo de Deus está com o coração endurecido. Ouve palavra, palavra poderosa, palavra ministrada com sabedoria, palavra ministrada de tudo quanto é jeito, mas o coração do povo está duro. Mas lá fora, aqueles que estão lá, sem conhecer Jesus, salvação, irmãos, quando eles recebem a palavra, irmãos, emociona a vida da gente, porque você vê como o coração dessas pessoas está receptivo ao Evangelho. E olha só, ele aceitou Jesus, confessou, terminou de orar comigo aqui, irmãos, ele caiu na cama e dormiu. A filha dele ficou impressionada. Falou, pastor, meu pai dormiu. Porque toda a perturbação foi embora, porque alguém mais poderoso entrou ali. Jesus. Essas experiências vocês precisam ter. Essas experiências cada um de nós precisa ter. Só que para isso nós precisamos estar atentos. Irmãos, a gente pensa assim: para mim evangelizar uma pessoa tem que fazer muitos cursos de evangelismo. Engano, irmãos. Você pode ter 600 cursos de evangelismo e você não vai evangelizar ninguém nessa vida se primeiro no teu coração não tiver amor pelas almas. Se você não tiver amor pelas pessoas, se você não tiver amor pelas almas, você pode ter o melhor curso de evangelismo da terra, você não vai evangelizar ninguém. O primeiro passo é ter amor pelas pessoas. Segundo passo, você tem que ter Bíblia na mente e no coração. Você tem que saber quem é Jesus, o que é a graça de Deus. Você tem que saber os versículos chaves que falam da salvação em Cristo Jesus. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 3,23: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. João 14,6: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Efésios de 2-8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você tem que ter Bíblia no coração, porque, irmãos, foi isso que Jesus disse: se você guardar as minhas palavras, guardar as minhas palavras, pedireis o que quiser que será feito. Se você guardar as minhas palavras, aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, virei e me manifestarei nele. O Consolador, o Espírito da verdade, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas por quê? Porque a palavra está guardada no coração. Como que o Senhor vai usar alguém que não tem a palavra? Por isso, para mim, irmãos, evangelizar uma pessoa é algo muito simples. Por quê? Porque a palavra está no meu coração. Eu já tenho toda uma sequência de como apresentar Jesus para alguém. E quando Deus entende que existe uma particularidade na vida daquela pessoa em relação a outra que eu evangelizei, Ele vai me mostrando coisas diferentes no transcorrer da conversa. E aí vem mais palavra, ao ponto que a pessoa não fica diante da palavra, porque, irmãos, não é a minha palavra e a sua que convence. O que convence a pessoa é a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo.
Nós precisamos ter essas experiências fora do templo. Na nossa caminhada com Jesus, irmãos, nós precisamos entender. Jesus ele havia pregado a manhã inteira na sinagoga, e ele saiu para a casa de Pedro. Ele estava extenuado, mas mesmo assim ele foi lá e curou a sogra de Pedro. Ou seja, Jesus nunca vai estar indisposto ou cansado para não cuidar dos seus problemas. Vou repetir: Jesus nunca vai estar indisposto ou cansado para cuidar do meu problema e do seu problema, porque a gente se cansa, a gente se fadiga, mas Ele não. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, Ele não se cansa e nem se fatiga. Inescrutável é o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e levanta aquele que não tem nenhum vigor. Eu quero dizer para você, querido, o Deus que você serve nunca vai cansar de você, e Ele nunca vai cansar para não poder te atender. Ele está aqui, Ele é incansável. Ele é incansável em amar, Ele é incansável em ajudar, Ele é incansável em prover na vida daqueles que o servem. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que você serve. Ele nunca se cansa para que Ele não possa nos atender. Jesus não vai se cansar. Às vezes você se cansa de orar, às vezes você se cansa de estar na igreja, às vezes você se cansa de ler a Bíblia, mas o Senhor não se cansa de ser fiel a você. Às vezes nós nos deixamos vencer pelo cansaço, irmãos, e usamos muitas vezes o nosso cansaço como desculpa para justificar a nossa ausência diante de Deus, seja na hora de orar, seja na hora de ler a palavra, seja na hora de congregar. Pastor, cansaço. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor não se cansa, e aqueles que esperam nele também não vão se cansar. Amém? Porque é o que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Como eu disse para os irmãos, eu dormi 2h30. Se eu disser para os irmãos que eu estou cansado, estou mentindo. Eu dormi 2h30, mas eu estou firme. Por quê? Porque o Deus em quem eu espero está me fortalecendo. O Deus em quem eu espero está me dando forças. O Deus em quem eu espero está me enchendo da sua presença. E isso Ele faz na sua vida também. Eu poderia ter 1000 desculpas para não estar aqui hoje, irmãos. Poderia dizer: irmãos, não dormi à noite, evangelizei ainda, já está bom, já fiz a obra de Deus, vou ficar em casa. Eu poderia ter feito isso. Poderia ou não poderia, irmãos? Poderia. E não seria errado fazer. Mas Deus me deu força para estar aqui hoje. Para mim estar aqui não é um sacrifício, é um prazer, porque eu tenho a oportunidade de dizer aos irmãos o que o meu Deus é capaz de fazer. Porque você serve o mesmo Deus que eu sirvo. Amém, igreja? Na nossa caminhada com Jesus, existem questões muitas vezes que precisam ser respondidas. Em relação a Pedro e a sua sogra, a sogra de Pedro morava com Pedro ou visitava Pedro? Alguém sabe? Alguém tem essa resposta? Eu também não tenho. Mas ela estava lá. A Bíblia diz que ela estava naquela casa. Se ela era uma moradora residente ali, eu não sei. Se ela estava visitando Pedro, também não sei. Mas o fato é que ela estava lá. Outra questão: Pedro representa aquele que, apesar dos problemas que estão acontecendo dentro da sua casa, sai para servir a Jesus. Apesar dos problemas que estão acontecendo dentro da sua casa, ele sai para servir a Deus. Ele não deixa os problemas paralisarem as suas pernas, ele não deixa que os problemas o paralisem naquele momento. Não que ele seja inconsequente, irresponsável,
porque ele tinha uma esposa, amém, irmãos? Ele saiu, mas ele tinha uma mulher que estava cuidando da mãe, então ele não deixou aquela mulher desassistida, mas ele não ficou paralisado por causa dos problemas. Eu preciso servir a Jesus. Tem problema na minha casa, tem problema dentro da minha casa, mas eu não vou deixar esses problemas me impedir de poder sair para servir o meu Senhor. Será que Pedro representa aquele crente que tem um suporte por trás, tem uma esposa companheira que dá suporte a ele e diz: vai, marido, vai que eu seguro as pontas dentro de casa, vai servir ao nosso Senhor, porque aqui eu vou segurar a peteca. E como é bom quando dentro de uma casa existe essa parceria de fé. E aí o que acontece? Como Pedro saiu para servir a Jesus apesar dos problemas, Jesus saiu de onde ele estava para servir a Pedro dentro da sua casa. Amém, igreja? Amém, igreja? Pedro saiu para servir a Jesus, e como resposta, Jesus saiu de onde ele estava para servir a Pedro. O que eu quero dizer para você nessa noite? Hoje tem essa frase, pega a visão aí, né? Pega a visão, pega o que esse texto quer mostrar para mim e para você. Quando a gente sai para servir o Senhor sai para nos servir também. Então, se você está servindo a Deus, saiba de uma coisa: o Senhor não vai deixar de servir você, porque o Senhor, querido, Ele sabe reconhecer e valorizar o que nós fazemos em prol do seu reino. Se você cuida das coisas de Deus, Deus cuidará das suas coisas. Se você cuida da causa de Deus, Deus vai cuidar das suas causas. Porque tem crente que fica se escondendo atrás dos seus problemas, e é a pior decisão que ele pode tomar, porque aí ele vacila, ele se acovarda, não faz o que Deus quer e não dá a Deus a oportunidade de fazer o que Ele precisa que seja feito. Servir a Deus é um ato de coragem. Às vezes você tem que deixar situações para trás que precisariam talvez até de você ali, para crer que quando você for servir ao Senhor, o Senhor vai voltar com você para casa. Amém? O Senhor vai voltar com você para casa e vai fazer o que precisa ser feito. Então as questões da vida de Pedro, muitas são as questões da nossa vida. Uma outra questão: quando Jesus vai para a nossa casa, o que ele vai encontrar lá? Quando ele foi para a casa de Pedro, ele encontrou lá uma pessoa doente, ele encontrou lá uma pessoa enferma, ele encontrou lá uma pessoa debilitada, ele encontrou lá uma pessoa acamada. Se Jesus for na sua casa, o que ele vai encontrar lá? Será que se ele for na tua casa, ele vai encontrar lá pessoas doentes, pessoas debilitadas? Será que ele vai encontrar lá na sua casa crise financeira? Será que ele vai encontrar lá na sua casa um casamento falido? Será que ele vai encontrar lá na sua casa filhos rebeldes que não querem nada com Deus e que muitas vezes estão dando trabalho porque estão longe da presença de Deus? O que o Senhor vai encontrar na sua casa se ele for na sua casa? E eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que ele vai encontrar, ele está preparado para mudar o que for preciso. Amém? Não importa o que ele vai encontrar, não importa se vai ser alguém doente, não importa se vai ser uma crise financeira, não importa se vai ser filhos difíceis, rebeldes, distantes da presença de Deus. O que importa é que o Senhor tem poder e Ele está preparado para fazer o que precisa ser feito na nossa casa, na circunstância que está lá dentro. Qual é a circunstância que está dentro da sua casa? Seja qual for, põe na mão de Jesus. Ponha na mão de Jesus. Na nossa caminhada com o Senhor Jesus, nós temos que entender que o fato de sermos servos de Deus não vai nos privar da situação de sermos muitas vezes visitados pela enfermidade ou pela doença. Eu sou crente, entreguei minha vida para Jesus, nenhuma enfermidade, doença vai entrar na minha família, na minha casa. Eu posso pensar assim, irmãos? Não, irmãos. O fato de você ser crente, de eu ser crente, não nos dá uma blindagem espiritual
ao ponto de que em nenhum momento a enfermidade não vai entrar na minha casa. Pedro era servo de Deus, mas a enfermidade não entrou lá, não acometeu a sua sogra, e ele estava com Jesus. Estava ou não estava? Assim com Jesus, andando lado a lado com Jesus, mas a enfermidade entrou na casa dele. Eu e você podemos andar assim com Jesus, podemos ter intimidade com o Senhor, podemos ter uma união muito íntima e profunda com o Senhor, e isso não vai nos privar da situação, ou não vai impedir que a enfermidade entre na nossa casa. Apesar de toda a intimidade que podemos ter com o Senhor, a doença pode entrar na nossa casa, como entrou na casa de Pedro. Só que o que aconteceu ali foi tremendo, porque a doença entrou, mas ela não permaneceu. É aí que nós temos que entender a diferença. Qual é a diferença da casa de um crente para um não crente em relação a isso? Na casa do crente e na casa do não crente, em ambas as casas a enfermidade vai estar, muitas vezes vai entrar. Só que na casa do crente existe um diferencial. Assim como a enfermidade dentro da casa do crente, ali está também a presença de Jesus. Não como um intruso, como a enfermidade é na nossa vida, não como um invasor. A presença de Jesus vai estar ali como alguém que foi convidado para participar da nossa vida em todos os momentos, para cuidar da nossa vida, para cuidar dos nossos passos, para cuidar das nossas causas. A enfermidade entrou, mas ela teve que sair, porque Jesus mandou ela embora. Então eu quero dizer para você, querido, Jesus, Ele está contigo para mandar embora da sua vida o que precisa sair. O que precisa sair da sua vida, que está te ferindo, que está te machucando, que está te maltratando, que está te debilitando, Jesus é poderoso para mandar isso embora. Jesus é poderoso para entrar com cura e restauração na vida das pessoas que estão dentro da sua casa. Se as pessoas dentro da sua casa são importantes para você, Jesus vai curar elas, restaurar elas, libertar elas, porque quem é importante para você, também é importante para Jesus. Quem é importante para você, também é importante para Jesus. Seus filhos são importantes para você? Quem tem filhos aí? Então seus filhos são importantes para Jesus. A sua esposa é importante para você, então ela é importante para Jesus. Seu marido é importante para você, mulher, então ele também é importante para Jesus. Sua sogra é importante para você? É, então ela também é importante para Jesus. Então ele vai cuidar das pessoas que são importantes para nós, vai cuidar delas, vai curar elas, vai restaurar elas, porque foi assim que ele fez na casa de Pedro, é assim que ele vai fazer também na sua casa. Amém? Quem toma posse dessa palavra aí? Aleluia. Irmãos, na nossa caminhada com Jesus, quem prefere clamar e orar ao invés de se conformar com o problema, vai ver Deus agir na sua vida. O que faz a diferença muitas vezes de um crente para o outro? A atitude de orar ou de não orar. Jesus estava na casa de Pedro, sim ou não? Mas ele só agiu depois que falaram com ele. Você parou para pensar nesses detalhes? Jesus estava lá, mas ele não foi lá sozinho. Alguém chegou e falou com ele sobre a situação daquela mulher. Às vezes nós temos que orar. O problema está dentro da nossa casa, o problema está na nossa família. Nós temos que falar com Deus sobre aquele problema. Nós temos que falar com o Senhor em oração sobre aquela situação. E essa muitas vezes é a diferença entre aquele que se conforma e aquele que não se conforma. É a atitude de orar, é a atitude de colocar diante de Deus os problemas. E aquele que ora vai ver Deus agir. Amém? Quem quer ver Deus agir aí? Então ore, fale com o Senhor e Ele vai fazer a obra.
Em último lugar, irmãos, na nossa caminhada com Jesus, quem foi servido por Jesus também vai servir a Deus, a Jesus e às pessoas da mesma forma como Jesus serviu. Jesus serviu a sogra de Pedro. E diz a palavra de Deus, quando ela foi curada, o que ela fez? Ela serviu a todos. O Senhor te cura, o Senhor te restaura, o Senhor te abençoa, o Senhor te enche de bens, para que você possa servir. Vou repetir: o Senhor te cura, o Senhor te restaura, o Senhor te dá bens, o Senhor te dá bom emprego, o Senhor te dá condições para que você possa servir. Aquela mulher usou a saúde que Deus deu para ela, para que ela pudesse servir as pessoas. O que você tem feito com aquilo que Jesus tem te dado? O que você tem feito com aquilo que Jesus tem te dado? Com sua saúde, com seu tempo, com os bens, com os dons que você tem recebido do Senhor. Você não recebeu nada para que não seja usado para a glória de Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer, queridos, é usar as nossas bênçãos para promover a glória de Deus, para servir a Deus. Se o crente soubesse como Deus valoriza essa atitude no coração do homem e da mulher que o servem, os crentes mudariam muito de atitude. Quando Ana, aquela mulher que não podia ter filhos, ela se colocou diante de Deus, ela clamou, ela não se conformou com o problema. Ana poderia ter se conformado e dito assim: nasci estéril, vou morrer estéril. Só que ela preferiu falar com Deus, ela preferiu clamar, ela preferiu orar, ela preferiu crer na mudança. E ela fez algo muito interessante. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der o que eu estou pedindo, um filho, eu o entregarei ao Senhor. O que Ana disse? Com o que o Senhor me der, com o filho que o Senhor vai me dar, eu vou pegar e vou servir ao Senhor com esse filho. Eu vou entregar esse filho para que ele sirva ao Senhor na sua casa. Entregar ao Senhor naquela época significava que ela estava dizendo: Senhor, ele será um sacerdote dentro da sua casa. Era isso que Ana queria dizer: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele não será só meu, ele será do Senhor, porque ele também será um sacerdote. A minha bênção será um instrumento nas tuas mãos. Se você quer que Deus te abençoe, se comprometa com o propósito de servir, e Deus vai te abençoar muito mais do que já tem te abençoado. Amém, irmãos? Quero que você fique em pé nesse momento. Eu não sei como está a sua vida, só sei de uma coisa: Jesus sabe, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe quem nós somos por dentro, por fora, Ele sabe do nosso compromisso com Ele, Ele sabe o quanto nós estamos verdadeiramente dedicados, comprometidos com a sua vontade, porque dele nada escapa, irmãos. Então, negova subandai, labastuí de rassubia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço que você ponha a sua mão no seu coração. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente, a não ser que alguém queira, alguém está com problema de enfermidade, de doença, que queira receber oração. Se você tiver, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Caso contrário, nós vamos orar aonde nós estamos mesmos. Alguém que precisa de oração e queira vir aqui à frente nesse momento? Se tiver, levanta a sua mão, eu vou orar por você. Se não há, põe a sua mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor nesse covo açudiandai. Xarabalaba açudiandaramanaias. De como andaraba sereia, andarama cheia. Alamanto ide rassubia. Demandarabahai. Deus de glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, o teu povo está aqui nessa noite. E nesse momento, Senhor, as pessoas que estão aqui colocam as suas mãos em seus corações. E a tua palavra diz: de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Ó Deus, é com o coração que nós cremos, é com o coração que nós amamos, é com o coração que nós sentimos, é com o coração, Senhor Deus, ó Pai, que nós buscamos a Tua face. E nesse momento, Senhor, põe a Tua mão de poder no nosso íntimo, no nosso interior, no nosso espírito, ó demanto e derrai, em nome de Jesus. Quebra dentro de nós cadeias, quebra dentro de nós barreiras, quebra dentro de nós, meu Pai, entendimentos errados, quebra dentro de nós indisposições, fraquezas, ó Deus, que nós temos carregado no nosso íntimo e que tem nos prejudicado, nos impedido de avançar, ó Deus, de caminhar com firmeza na Tua presença. Faça uma limpeza dentro de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, põe a Tua mão de poder agora, e vai tocando, meu Pai, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, aonde está a doença, a enfermidade, aonde está, ó Deus, a obra do inimigo, queima com a Tua mão de poder, repreenda agora, ó Deus, estabelece agora sobre nós a Tua bênção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Renova a fé, renova o ânimo, renova a disposição em cada coração. Ó Deus, eu te peço que o Senhor faça um avivamento, ó Deus, no coração do Teu povo, Senhor. Que o Senhor desperte o Teu povo para servir, que o Senhor desperte o Teu povo para uma postura, ó Deus, de serviço diante do Senhor. Tira, meu Pai, do Teu povo, ó Deus, a preguiça, a letargia, a indisposição, ó Deus, tira agora e vai fortalecendo os Teus servos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, eu coloco a vida de cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, para que o Senhor, segundo a necessidade que eles têm, que o Senhor, ó Deus, venha suprir essas necessidades nessa noite, derramando sobre eles a bênção dos céus. Eu entrego tudo e todos nas mãos do Senhor, e eu oro a Ti neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Nesse momento, aqueles que vieram preparados para devolver ao Senhor dízimos e ofertas, se alguém, eu vou dar essa oportunidade, alguém que veio preparado nesta noite. Amém, irmão Sebastião Gomes. Vamos orar para o irmão Sebastião nesse momento, igreja. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos Te agradecer pela vida do Teu servo, que nessa noite, Pai, demonstra a sua fidelidade, seu compromisso para com o Senhor. E o Senhor, ó Pai, abençoa aqueles que com fidelidade se entregam ao Senhor, aqueles que com fidelidade apresentam diante de Ti, seja a sua oferta, seja a sua adoração. Que o Senhor abençoe a vida dele, Pai, rica, poderosa e abundantemente. Que não falte a prosperidade do Senhor na sua casa, no seu lar, na vida da sua família, meu Pai, que a bênção do Senhor seja grande na vida do Teu servo. Ó Deus, e que o Senhor abençoe também, seja o dízimo ou a oferta que ele entregou no altar do Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Quero Te agradecer por esta noite, pela Tua palavra semeada em nossos corações. Que essa palavra venha frutificar dentro de nós e produzir, meu Pai, tudo aquilo que precisa ser produzido no sentido de nos levar a vivermos de uma maneira mais acertada, mais correta, mais, ó Deus, alinhada com a Tua vontade. Nos leva em paz aos nossos lares, guardados e protegidos debaixo da Tua mão de poder. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.